molto puntuale. Boa noite, doutora. Pacas secondo lui. Boa noite para todos, que a paz de Deus nos envolva já agora e sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje nós temos a lição... eu saí do meu quarto porque tinha um pouco do barulho. Um momento só, que eu vou pegar o outro papel. Hoje nós temos a aula 8, que fala sobre a glândula do timo nas crianças pós-termo. Ok. A gente pode começar, doutora Cristina? Podemos, sim. Passo a palavra, sempre respeitando a nossa linha de organização do início, seguindo a apostila. Passo a palavra para quem tem a primeira pergunta. Não, eu da primeira página não tenho nada, só da segunda. Quando entra dentro do processo do retorno do espírito. Não é? E depois são outras perguntas, mas ainda na primeira página não tenho nada. Entendi bem. Ok. Deixa eu ver aqui a minha. Doutora Cristina, eu tenho uma pergunta sobre, eu acredito que essa parte aqui, esse estado de consciência dos espíritos rebeldes, né? Que é onde fala que a cena deles, antes de entrar dentro do argumento, fala um pouco dessa consciência desse espírito, que as cenas se repetem cada 24 horas por dia, no estado de consciência desse espírito, no mundo espiritual, após a morte deles. E eu estava me perguntando, essas imagens repetidas vezes, não causa neles esse estado depressivo, que depois as entidades inferiores aproveitam dessa depressão e faz aquela transformação que nós vimos em aulas mais adiantadas dos ovoides? Não leva a uma depressão continuar a ver o que eles fizeram? Na Bíblia, ela nos fala que após a morte segue o juízo final. Qual o significado dessa passagem bíblica? Juízo final significa os últimos momentos que o espírito arquivou da sua evolução ou do seu atraso. Se durante a vida vocês praticaram bem, no momento da morte, no leito da dor, vocês vão se lembrar de muitas coisas boas que vocês praticaram. Isso se chama arquivo positivo. Mas o que acontece com muitos que praticaram mal? Essa memória do bem é inexistente. Ela não aparece no momento da morte. O que aparece são as memórias negativas, os gritos, as pessoas pedindo que não sejam assassinadas, crianças pedindo que não sejam abortadas, crianças pedindo que não sejam violentadas. Isso, para o espírito, é o juízo final. Só que nós sabemos que ninguém morre. Ele vai levar esses tormentos que ele praticou. Podemos fazer da nossa vida um céu, como também podemos fazer da nossa vida um inferno. E no caso desses espíritos, quando eles estão em regiões inferiores, geralmente eles falam que é o inferno. Mas o inferno que ele está dando a descrição trata-se do inferno de consciência, do próprio juízo final que ele teve
no momento da dor. Eu acompanho alguns desencarnes dentro de UTIs, e é impressionante o homem de bem morrendo, ele morre tranquilo. Os que têm a consciência pesada, muitas vezes, ele luta para não morrer, porque ele começa a perceber que a morte não existe e que todos os seus atos praticados agora, nessa existência, ele vai ter que responder como espírito. Em leitos de UTI, o homem de bem que está ali, existe um cordão de isolamento que não deixa nenhum espírito obsessor perturbar aquele momento da morte e da entrada dele no mundo espiritual. Esse cordão de isolamento é a proteção do anjo de guarda, dos espíritos familiares que naquele momento vai lhe receber. O homem que praticou o mal, infelizmente, ele está só nessa UTI. A recepção não é boa. O anjo de guarda não tem permissão, nem condições de ir, porque ele nunca deu a condição moral para que o anjo de guarda estivesse perto dele. Observamos que alguns vê vultos e sombras circular o leito, ficam atormentados, sabe o que lhe aguarda no mundo espiritual, sabe o que fizeram. Por isso que o bem é a luz, tanto da vida, como também a luz do momento da morte, para aqueles que, na verdade, praticaram o bem. É mais do que justo. A justiça divina tem que acolher, sim, porque sabemos que a vida de vocês na Terra não é fácil. Vocês são perseguidos, vocês são humilhados, vocês são maltratados, por vocês querer o bem. Nada melhor do que isso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus não falava isso? Então, o consolo está aí. As repetições que a gente tem percebido no mundo espiritual é o tormento criado por ele próprio. Como muitos estão numa colônia e vê o filme positivo da sua vida, se sente feliz, dever cumprido, estou aqui porque trabalhei para isso, enquanto que o outro sabe, com a sua consciência está pesada, e as repetições de crimes cometidos, de estupro cometido, não é a punição da justiça divina, é aquilo que cada um carrega na sua consciência. Então, se você carrega a luz, não é uma consequência da justiça divina, é a consequência de tudo que você trabalhou, que é mais do que justo. Como aquele que praticou o mal, ele vai carregar as repetições de imagem que perturba e que vai levar ele à loucura. É nesses estágios que muitos se arrependem do que fizeram. E tem plena consciência agora que, do outro lado, não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. A segunda página, Ieda, você quer fazer a tua? Que eu também tenho uma. Sim, quero, dentro do processo da doutora Cristina passou uma pergunta, que é dentro do processo do retorno do espírito, não? Então, toda a apostila, nas aulas que a gente tem estudado, fala muito dizemos assim, desse espírito, né, da reencarnação desse espírito, trata dos argumentos sempre do seu recuo, não? Mas nunca fala propriamente da mãe. Aí me veio uma dúvida, né? Que quando que a mãe encontra com esse espírito, ela pode também, visto que o espírito pode refiltrar, pode recuar devidas, sabemos que para ele não voltar, não querer voltar novamente para o corpo físico, a mãe também pode refiltrar esse espírito antes da fecundação periférica uterina, ao encontro dela no mundo espiritual com esse espírito? O encontro de mães e filhos, de mães que não cumpriram com seu papel, pai que não cumpriram com seu papel, felizmente é doloroso aqui no mundo espiritual. Porque o processo reencarnatório do reencontro dos dois, muitas vezes não é agradável, nem para ela, nem para ele. Ela sabe que vai ter um desafio,
E muitos que se encontram na escuridão acusam as mães delas não ter colocado limites sobre as atitudes deles. Eles temem a educação que vai receber. E elas temem o destino, muitas vezes, que esse espírito vai ter em suas mãos. É uma prova muito difícil, tanto para ela, como também para ele. Para ele, principalmente, porque ele não tem a segurança necessária e, às vezes, a mãe não lhe passa nenhuma condição moral para ele se erguer. Ele vai depender muito do fator do anjo de guarda para não cair nas suas provas. Mas, às vezes, o espírito se esquece de onde vieram, as suas origens, não faz uma prece. Se não faz uma prece, como é que vão obter a ajuda dos anjos de guarda? Outros são tomados por verdadeiros ódios dos seus pais e dizem, estou no umbral por causa deles. Porque eu roubava e eles comiam do roubo. Eu matava e eles sabiam, mas diziam que, em nome do amor, não me denunciava, mas desfrutava de tudo que eu roubava. Como agora eles vão poder me erguer? Todo o mal que nós fazemos ao outro, nós temos que recebê-lo para reeducar. Esse é o grande problema. Então, o mal que fizermos ao outro é a proporção da justiça divina que vai colocar o outro frente a frente com você. Dentro do seu lar, dentro do setor de trabalho, dentro da sociedade, e você vai ter que ter muita paciência para superar essas provas. Quando esses espíritos são apresentados no mundo espiritual, é impressionante a rivalidade deles. Então, a fecundação ainda não aconteceu, mas os reencontros noturnos acontecem para que se haja uma reconciliação, tanto de um lado como do outro. E essa reconciliação, existem as equipes de psicologia que trabalham tanto da mãe como o pai, como trabalha também o espírito, avisando a ele que a qualquer momento essa fecundação, que é o princípio vital, vai acontecer e ele vai ter que se unir ao princípio vital em conjunto com o princípio espiritual. Aí que está o grande drama deles. Alguns sabem que vão nascer com deficiência mental, outros sabem que vão nascer com má formação congênita. É interessante que esse com má formação congênita é uma prova que ele pede para não errar. Ele não tinha deformação, mas essa prova ele pede a justiça divina para que ele não cometa mais os crimes, para que ele venha com limitações. A mãe aceita essas limitações, mas ela vai ter que educá-lo de todas as formas. Mas também impede dele matar. A escolha de quem não evoluiu no mundo espiritual é muito complexa, porque você não está sobre as suas escolhas também. Você está agora sobre a determinação do próprio mal que você praticou. Por isso que alguns dizem assim, aquele tem privilégio, não. Aquele tem merecimento. Privilégio ele não tem. Para ele ter merecimento, ele trabalhou para isso. Ele se libertou, ele passou por suas provas na Terra. Ninguém nasce para o fracasso. A gente nasce, pessoal, para o aprimoramento moral. E muitos do mundo espiritual já saem fracassados com as suas ideias de perseguição espiritual. Se durante o período gestacional, essa mãe lê a Bíblia, Salmo 91, Ave Maria, o Pai Nosso, ela ajuda muito esse espírito, porque ela agora está ligada a ele ligado a ela, e agora ela tem que emanar mais energia positiva para ele, para que ele tenha mais conforto e mais paciência no processo reencarnatório. Nesse caso, ajuda muito. E como ajuda? Agora, você imagina uma mãe dentro de um bar, bebendo, fumando. Esse espírito, ele sabe que a sua vida já começou errado, que vai dar errado, mas ele vai tentar. É nas experiências de quedas na vida que a gente aprende a não errar naquele ponto. Mesmo que ele caia, ele vai ter um dia que voltar e aprender que essa queda ela não pode ser repetitiva. Tem que subir na escala da evolução.
Então, por isso que eu acho que quando ele não evolui e a mãe não colabora, é uma tragédia doméstica. Entendi. Muito obrigada. Entendi perfeitamente. Sempre na segunda página, eu tenho uma pergunta. Se alguém tem, eu passo a palavra. Sobre o recuo reencarnatório, fala que é possível evitar. Eu entendi dessa maneira, quando uma mãe, numa consulta nos hospitais espirituais, os médicos controlam se esse plexo está no senso anti-horário. E então, para ver, faz esse movimento, aumenta a velocidade do plexo. Eu queria um pouco entender mais como é aumentar a velocidade do plexo para saber se ele está no senso horário ou anti-horário, doutora Cristina. Como você, princípio, não tem sala periférica, a gestante que diz assim, eu estou com cólica, significa que o plexo dela está muito lento. Então, ela pode ter aí placenta prévia, né, deslocamento da placenta. Então, já que não tem sala periférica, eu aplico o passe magnético em todos os plexos. Estou reforçando eles. Então, se a gestante chega aqui, eu não pergunto muitas vezes se ela está com fome. Já é diferente, é uma sala periférica. Então, o que é que acontece aqui? Eu sei que o plexo dela está muito lento. Então, eu pergunto depois, olha, está com cólica? Estou. Eu sabia. Teu plexo está lento. O que é que está havendo? A criança está mexendo muito dentro da barriga. Estresse neonatal. Estresse intrauterino. Então, o estresse intrauterino, a mãe descarregou todo o estado emocional sobre o sistema nervoso do feto. Então, essa movimentação lítico-amniótica, ele está agitado, ele está procurando se defender de alguma coisa que ele desconhece. Mas existe essa defesa, ele chuta de um lado, chuta do outro, ele se vira. E muitas vezes nessa mexida, ele fica entrelaçado lá com o cordão umbilical. Isso tudinho é estresse da mãe sobre ele. Eu percebo aqui nas mães que são calmas, principalmente a de 54 anos que está aqui comigo, ela é uma pessoa muito calma, muito centrada. A bebê é do sexo feminino, então a bebê é muito calma. Porque o fluido calmante da mãe acalma ela. Ela não gosta de se mexer muito, entendeu? Ela é paradinha lá, ela sabe o momento certo de se encaixar para nascer. Já outros eu observo que é muito agitado. Então eu pergunto à mãe, tu é estressada, né? Como é que a senhora sabe? Eu sei pelo bebê. O bebê é muito estressado. Então, para a gente ter uma base disso tudo, as pessoas já estão nascendo estressadas. Não é depois do nascimento que se estressa. Porque o estresse agora ele virou uma transferência materna para a própria mãe diante do bebê que está ali. O sistema nervoso do bebê que está sendo afetado, ele pode nascer com hiperatividade, ele pode desenvolver também autismo, esquizofrenia, uma série de coisas. Veja como a máquina humana, chamada mãe, tem que saber trabalhar essa criação. E o trabalho dessa criação está onde, pessoal? No evangelho, na prece, em tudo isso. Não se resume numa mesa de um bar. Então, as mães que chegam aqui, elas têm que aprender com as verdades que eu digo, porque eu digo a verdade porque eu amo o primeiro filho dela. Eu conheço o espírito no mundo espiritual. Eu sei, muitas vezes, a qualidade moral que tem o espírito, e muitas mães não querem ajudar aqui, quer fumar, quer beber. Eu digo, olha, você está estragando seu filho antes de nascer. Você não pode fazer isso. Porque essa criança tem muito que dar, mas você começou errado. É preciso parar essa bebida. Esse cigarro vai fazer mal à criança. E a gente percebe que muitas são resistentes a isso. Isso é muito complicado, porque o que acontecer nessa sala, quem responde sou eu. E, às vezes, eu peço para que o marido venha, acompanhe todo o processo. E digo a ele, ajude.
Eu não garanto que seu filho vá nascer desse jeito. Numa situação dessa, pode acontecer um aborto a qualquer momento, pela condição sua de bebê, pela condição dela também. E quando essas crianças nascem, são muito problemáticas. São crianças agressivas, estressadas, não dormem, não conseguem mamar. E, às vezes, o que é que eu digo para elas? Eu não avisei, ele avisei, não foi? Olha aí o resultado. Troca o dia pela noite, não consegue de forma nenhuma. Chora direto, sem parar. Então, todo o estresse que essa criança viveu lá na barriga, agora ela está vivendo fora dela. Isso não é novidade. Mas a gente pede às mães que elas tenham mais compreensão, que elas amem mais seus filhos. Alguns chegam e dizem, olha, esse tratamento não tem fim, não. Fim tem, agora quem tem que ter paciência é você. Porque pegar uma criança do jeito que muitas vezes eu pego aqui e eu vejo o resultado, mas esse resultado pode demorar 1 ano ou 2. Porque tudo deu errado, foi na barriga, não foi fora dela. E para você consertar um erro gestacional, no mínimo é 1 ano a 2 anos. E quando esse erro ele é muito complexo, a criança tem que ficar em tratamento de 0 até 7 anos de idade. Nos 7 anos de idade, eu já transfiro para a evangelização, porque o espírito é complicado. E se ele sair daqui de dentro, ele vai se perder aos 8 anos lá fora. Ele vai se tornar agressivo. Por isso que eu seguro até 7 anos, depois de 7 anos vai para a evangelização, e a gente consegue até mantê-lo na evangelização, com 15 anos já estão trabalhando. Mas o que eu digo às mães, se sair daqui vai complicar, porque são muito comprometidos, muitas vezes com entidades perseguidoras. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Olha, eu tenho uma do Mário, tenho 2, estou só esperando um momento. Eu acho que a gente já pode falar. Não, antes da colagem periférica, eu teria uma pergunta que é sobre a vampirização desse espírito, doutora Cristina, que ele próprio se vampiriza, mas para poder recuar desse nascimento. Mas, no caso, um espírito que é amigo desse que vai nascer, pode vampirizar para ele? Vampirizar o plexo da mãe? Sempre com o mesmo objetivo, que não nasça? Olha, existem amizades em regiões inferiores muito perigosas. É o que eu digo a eles. Ninguém aqui é amigo de ninguém. Um quer ver a destruição do outro. E muitas vezes, quando aquele está na escala reencarnatória, chegam os outros para incentivar a desistência. Esse espírito tem que estar muito seguro de si. Então, ele começa a temer o que pode lhe acontecer por causa das opiniões negativas dos outros. Mas a gente convida também eles para ir justamente para as maternidades reencarnatórias. E eles não querem, se acostumaram nessa região. E a gente vai ser muito complicado ter o estado de saúde. Você não vai ter uma saúde como você pensa num lugar como esse. Mas ele está apegado ao quê? Às amizades. Você acha que você consegue tirar um viciado em droga debaixo de uma ponte, quando ele se acostumou com a ponte, com as amizades? Não é fácil, né? Não é fácil de jeito nenhum. A mesma coisa é no mundo espiritual. Então, esperar reencarnação em região inferior, isso não é agradável para ninguém. O espírito tem que estudar, tem que evoluir, tem que escolher uma religião para ele progredir na Terra. E o que acontece muitas vezes com esses espíritos é que eles não são pegos de surpresa. A gente avisa, olha, daqui a 20 anos tu vai ter que voltar. Então, ele acha que 20 anos é o quê? São 20 anos, para nós são 20 horas. E, de repente, quando a gente chega, mas eu estou despreparado, mas a gente avisou que você tinha toda a oportunidade de se preparar.
Algumas pessoas na Terra dizem assim, eu não pedi para nascer. Verdade. Não pediram, foram obrigadas. Foram obrigadas pelo próprio mal que cometeram para com o próximo. E outras dizem, se eu pudesse, eu não tinha vindo aqui. Eu tinha ficado onde eu estava. Você estava onde? Numa região inferior, que não é lugar de ninguém. Pelo menos você tem uma casa, tem uma família, tem um quarto para dormir no local daquele. Você não tem nada, você não tem direito nenhum. Então, esses dramas reencarnatórios, eles poderiam ter fim com a humildade do espírito. Mas eles não são humildes, eles não aceitam. Então, o que eu quero dizer para vocês, que Deus não pune ninguém. A punição que nós observamos aí é propriamente a autopunição. O indivíduo está se punindo pela consciência pesada. E hoje, isso reflete na sociedade quando a gente vê os jovens se torturando, se cortando, se lapidando todinho. Por que ele está fazendo aquilo? É autopunição. Ele fez alguma coisa muito grave em vidas passadas que ele não se perdoa. Ele quer se torturar nessa existência. Outros, com idade de 15 anos, quer se matar. Por que quer se matar? Ele quer se livrar do processo reencarnatório, achando ele que vai voltar para aquela região que é umbral, ele vai para o Vale do Suicídio, é muito mais complicado para ele. Então, vejam que na sociedade de hoje, a maioria das pessoas quer fugir do processo reencarnatório. Outros dizem, eu vou morrer, mas eu não acredito que existe vida após a morte. E não acredito em reencarnação. Você acreditando ou não, é uma lei de Deus, que ele vai colocar sobre você como dávida dentro do processo de evolução espiritual. Muitos espíritos não pensam dessa maneira. E o que fazer? Nós somos a formiguinha do mundo espiritual, vamos fazer o nosso trabalho em conjunto. Não é possível que um dia a consciência deles não se toque, né? Mas eu sei que não é fácil para vocês que vão receber esses espíritos como filha ou como filho. É uma situação muito difícil. Eu tenho uma pergunta para fazer, doutoressa, na descarga eletromagnética negativa, não? E no líquido amniótico, que é completo, quando fala do líquido amniótico, que é completamente comprometido, não? Com este eletromagnético. A minha pergunta é, essas mães, não, que a senhora falava antes, não, da sala periférica, essas mães que não têm conhecimento, né, dessa situação, não, e não conhecem os hospitais espirituais, como pode reverter essa situação, no caso, não tendo a sala periférica, não tendo a senhora como referente? Esses espíritos nascem no mesmo, com defeitos, dizemos assim, nasce no momento do parto, não tem o espírito, ele vem ao óbito, ou nasce com sequelas, com sérias sequelas. Não, queria saber se a senhora podia explicar. Olha, vocês estão mudando, vocês estão passando por uma fase de transição. A atmosfera da Terra, praticamente, ela vai ser eletromagnética positiva daqui a 2000 anos. Isso está bastante longe pelo calendário de vocês. Mas a gente já vê as reações nas gestantes. A gente vê as reações de pânico provocadas pela mudança atmosférica. A gente observa aqui algumas gestantes que perderam seus bebês e depois disso, para engravidar, fica muito difícil. Isso é uma transição. As que estão aqui dentro, praticamente, a justiça divina trouxe porque tem um objetivo com aquele espírito. E o objetivo é bom, o objetivo não é ruim. As que não conseguiram chegar aqui, a gente sabe das complexidades na hora do parto, da falta de preparo. Mas, porém, as avós de vocês também não tinham os hospitais espirituais. Mas o que elas faziam? De manhã, fazia seu texto. De meio-dia, fazia seu texto. Ao dormir, fazia seu texto. Então, essas pessoas oravam 3 vezes ao dia. E elas não precisavam dos hospitais, elas precisavam de Deus.
O que acontece hoje com uma mulher grávida? Ela quer levar uma vida normal. Olha, a vida de uma gestante não é normal. Ela está criando um novo ser. Então, ela quer fazer tudo que não deve ser feito, ela quer fazer e está errado. Eu digo logo, eu não vou me responsabilizar pelo que possa acontecer com você. Porque eu quero tratar de você de seu filho. Agora, desse jeito aí, não dá não, pessoal, de jeito nenhum. Então, as que estão aqui, eu percebo que essas crianças, elas têm um raciocínio muito rápido. Depois que nasce, o desenvolvimento físico é muito rápido, entendeu? São crianças que apresentam uma doçura muito grande. São espíritos escolhidos para esse tratamento. Foi escolhido. Enquanto outros lá fora não tiveram a mesma oportunidade, porque essas criaturas também não procurou se informar. O preconceito ainda é muito grande com relação aos tratamentos espirituais, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Mas, no futuro, todos os países terão que adotar a metodologia de tratamento dos hospitais espirituais dentro de faculdade, dentro de hospitais particulares e públicos. E aí a gente vai entender o quanto esses estudos que estamos fazendo hoje, ele vai ter uma validade muito grande lá para o futuro. A gente vê que vem gestante aqui com 6 meses de gestação, bastante complicado. Quer que eu diga a elas? Olha, eu estou pegando a gestação quase no final, só falta 3 meses. Eu não vou prometer muita coisa a você. É diferente de uma gestante que a gente pega ela desde a fecundação até a hora do parto. Então, nós trabalhamos essa gestante. E se trabalhamos essa gestante, ela vai ter, na hora do parto, uma facilidade não. Enquanto que a outra, de 6 meses, não vai ter a mesma facilidade. Muito obrigada. Tem uma pergunta do Mário sobre colagem periférica. Se alguém tem uma pergunta dentro desse argumento, eu passo a palavra, senão eu faço. O Mário pergunta, no caso da colagem periférica, os movimentos para ajudar a criança a ser colocada na posição, o médico aperta a barriga da gestante, faz esses movimentos. Ele está perguntando, essa operação é seguida somente nos hospitais materiais? Nos hospitais materiais ou espirituais? Não, espirituais? A dele tá materiais, eu estudei espirituais, é porque, como ele perguntou, eu não sabia que também se fazem no material, com certeza, né? Porque a gente viu em alguma aula que as parteiras já faziam, por instinto. Tem alguma aula que a doutora Cristina explica sobre isso. Então, se as parteiras faziam, Olha, talvez outra questão o movimento que a gente faz encostando a mão na barriga da gestante e coloca o algodão, encosta a mão em cima e faz esse movimento tocando mesmo na mão para que essa criança ela se movimente. Se ela estiver laçada, então a gente sabe que ela vai virar e, graças a Deus, vai sair daquela posição. A colagem periférica significa o seguinte: a criança saiu do líquido amniótico e praticamente ela colou no abdômen da mãe. Essa dor é horrível. Ela não consegue respirar de jeito nenhum. Alguns médicos materiais que trabalham aqui, a gente ensina eles, já que eles também podem pegar um parto de colagem periférica, e a gente explica a eles como fazer esse procedimento. Então, as parteiras em si, que não tinham conhecimento de colagem periférica, elas também sabiam fazer, ela posicionava a criança que estava ali, causando aquela dor abdominal, porque a dor é da elasticidade do músculo abdominal. Ela fica presa ali e não quer sair. Essa dor horrível. Então, algumas parteiras, elas têm uma experiência enorme, porque elas sempre acompanharam essa gestante, desde o momento da fecundação até a hora do parto. Então, por isso que a gente aprendeu também nessa região, muito com elas, observando o procedimento delas, para a gente trazer também a técnica
para o lado espiritual e facilitar a vida dessa gestante. Atualmente, eu estou aqui com 8 gestantes nessa sala. É uma quantidade muito grande de gestantes. Então, por ano, praticamente aqui, nós temos uma média de 50 partos, né? Ou melhor, por ano, nos hospitais espirituais, dá uma média de 50 a 60 partos por ano. Então, é uma quantidade enorme. Mas aí são espíritos selecionados mesmo, que a gente trata para deixar ele pronto para a sua evolução aqui na região Nordeste. Então a colagem periférica é quando sai o líquido e a criança... Então, as minhas perguntas eu nem faço, porque não tem lógica. Eu pensei que fosse uma outra coisa, a colagem periférica. Porque eu pensei que a mãe, quando tem medo, quando faz o período da gestação, que não bem preparada, que tem medo do parto, que psicologicamente ela não está aceitando por motivos de medo, né? Ou de situações econômicas. E ela pode, com essa dificuldade mental dela, levar esse parto após a data? É interessante. Isso acontece muito em gestante, que a gente chama gestante de primeira viagem. Então, ela retrai muito a questão do líquido amniótico, vai ter dificuldade de dilatação, o medo de ter um bebê. O que é que eu recomendo para elas? É o primeiro bebê, faça cesárea. Porque na cabeça delas, ela cria uma insegurança e um medo quanto ao parto normal, e ela não é preparada para isso. Eu preparo elas aqui, mas obstetra nenhum quer preparar nem falar sobre isso. Elas têm dúvida, é a primeira vez que vão ter um filho, e essas dúvidas não são tiradas. Pelo contrário, você pega no exame lá, no ultrassom, você diz a saúde do bebê, mas você não diz à mãe todo o procedimento que ela vai sentir, as cólicas que ela vai sentir. E a mãe de primeira vez é muito complicada. Por quê? É o medo. A avó chega e diz, olha, ter menino não é fácil. Isso já influencia no psicológico dela. A mãe chega e diz, para ter você foi uma dificuldade, quase que eu morro. Você imagina isso na cabeça de alguém que vai ter o primeiro filho. Então, todas essas questões a gente começa a isolar, a gente não deixa, a gente vai passando confiança. O que eu acho bonito nelas é quando completam 9 meses, o que eu acho bonito é dizer assim, doutora, a senhora vai para o meu parto? E eu digo, olha, confia numa morta, mas não confia no vivo. Eu digo, eu vou, não se preocupe não. E seu obstetra? Não, não confio nele não, confio na senhora. Então, eu estava certa vez no hospital e uma gestante começou a ter dilatação. Então, o que é que acontece? Ela correu para dentro do banheiro, tirou toda a roupa e mandou me chamar dizendo que eu tenho que fazer o parto dela. Você imagina isso? Que ela não ia para maternidade nenhuma, que não confiava no obstetra, e eu que tinha que fazer o parto. Veja que situação para convencer essa criatura. Então, eu entrei no banheiro, estava ela lá, sem roupa, disse, olha, vista a roupa. Esse local não é adequado para ter um filho. Aqui tem muitas bactérias. Não, mas a senhora vai ter que fazer meu parto. Não posso. Aqui não tem instrumento para isso. Entendeu? A gente precisa aqui de oxigênio para aspirar seu filho. A gente precisa de tanta coisa. É uma questão material. Por favor, saia do banheiro. Eu vou ter meu filho aqui. Vai não, eu não vou deixar. Você vai entrar dentro de um carro e ir para a maternidade. Então, imagina só, quando ela deu entrada na maternidade, a criança nasceu. Então, observem que as pessoas passam a ter uma confiança muito grande em vocês. Que vocês passaram essa confiança para ele. E depois, quando a criança nasceu, ela trouxe a criança para olhar, uma menina. Eu disse, muito bem, olha aí, não disse a você que a sua filha ia se dar bem, mas tinha que ser num hospital. Dentro do banheiro, ninguém faz parto. Eu jamais vou fazer um parto de uma criança dentro do banheiro. Então, o que acontece? É a confiança.
daquela gestante, tanto em mim como também no instrumento que eu trabalho. Certo, muito linda essa passagem da senhora, muito linda. Sempre sobre a colagem, doutora Cristina, quando passa a data do parto, que fala se a criança estiver com a barriga, com a cabeça para cima, ok, estiver com o pezinho para baixo, ok, estiver atravessada é um problema. E no caso de uma criança que ela está na posição que é ok, mas não nasce? Então, assim... Sim. Geralmente aqui eu faço um examezinho de elasticidade muscular na mãe. Então, a gente chega no músculo dela e aperta. Se esse músculo dela for com a rigidez enorme, o parto não vai ser normal. Ele vai ser cesáreo. Se a gente encontra uma elasticidade muscular muito grande no músculo, a gente sabe que pode fazer normal. Então, o que é que eu digo para elas? Olha, a médica falou que seu bebê está na posição de parto, mas ela não vai nascer com parto normal. Mas, doutora, já encaixou. Não vai. Sabe por quê? Você, durante a gestação, foi muito tensa, muito nervosa, e você contraiu todo o útero. Quando você contraiu, esse útero não vai ter dilatação nenhuma. O que vai ocorrer com esse útero? Na hora do medo, do parto, tu vai contrair. E o que é que acontece? A contração existe. E quando essa contração existe para haver a dilatação, não acontece. E ela diz, bem que a doutora Cristina disse. Eu digo, olha, eu avisei o seu obstetra, eu cheguei lá no pensamento dele, digo, olha, isso aí não é normal, não. Aí eles esperam 3 dias, indução para medicação, para dilatação, não acontece. Por quê? O estado emocional da gestante durante 9 meses não foi um estado bom. Já outras, muito calma, relaxou muito. Então, o que é que acontece? O parto normal, para ela, vai ter. Para a outra, que foi tensa, não vai ter. É cesárea. Sobre transfusão molecular, alguém tem alguma dúvida? Doutora Cristina, quando vem feita essa transfusão molecular perispiritual de uma mãe sadia, como é que a senhora... Ok, como é? Eu que sou curiosa, sabe que aquela mãe não fuma, não bebe, que ela pode, aparentemente, porque aqui eu tinha umas amigas, quando eu estava grávida, a gente estava sempre juntas, e elas estavam melhores do que eu, e bebia e fumava, e eu sempre ali com a minha asma, com minhas coisas. E elas estavam bem, mas fumavam e bebiam. Nesse caso, para fazer uma transfusão, a mãe que bebe ou fuma não pode fazer? Ou pode? Pode não, porque a transfusão molecular ela é feita de uma mãe sadia para uma mãe que tem risco de aborto espontâneo. Então, a gente chega lá na mãe sadia, olha, lá no timo dela, tira o ectoplasmazinho que está num tubozinho que vem do timo até o cordão umbilical da criança. Então, ela tem isso em excesso, não vai fazer falta de jeito nenhum. Então, a gente vai lá, aplica no outro timo da mãe, que tem essa possibilidade, e reforça toda aquela criança que está sendo formada ali com o ectoplasma da mãe sadia, que tem de sobra para isso. Então, o que acontece nessa mãe sadia? Esse feto desenvolve rapidamente, tem uma boa saúde, enquanto aquela outra não, ele não ganha peso, entendeu? Ele tem dificuldade de absorver nutrientes da mãe. Então, por isso que eu pesquiso logo a mãe que tem aqui equilibrada. Estou com a mãe aqui que ela é super equilibrada. Então, desde o primeiro momento que ela engravidou, estou acompanhando ela. Se eu fosse dar a nota para a gestação dela, seria 10, porque ela é muito centrada. Está entendendo? Sim. Então, é uma pessoa que sabe muito bem como trabalhar o emocional da criança, muito positiva. Então, se eu fosse extrair, seria dela. As das outras, não, mas dela, sim.
Mas como todas as outras estão indo bem, não tem risco de aborto, eu nem mexo lá. Mas ela é um depósito que eu posso pegar a qualquer momento aquela substância para aplicar para ajudar a outra. Por isso que eu vou avaliando elas durante esse período para ver, olha, e quando eu vou fazer também, eu explico para elas. Eu não vou fazer um procedimento sem explicar. Só, olha, eu vou fazer uma transfusão molecular periférica aqui. Vou explicar a você o que é isso. Você tem ectoplasma, eletromagnetismo positivo, fluido magnético positivo, em excesso. Teu filho está bem, crescimento excelente, estrutura óssea, pele, sistema nervoso, mas aquela dali precisa de ajuda. Ela não tem a mesma máquina, aquela máquina ali precisa de combustível. Aí eu vou tirar aqui 20 ml do seu timo. Você está entendendo? Tô, doutora, eu posso fazer isso? Pode. Eu não vou fazer um procedimento sem explicar. Então, eu tiro e aplico na outra que tem a tendência para aborto espontâneo. E, graças a Deus, sustenta a gestação dela durante 9 meses. Essa aplicação eu faço uma vez por semana. Então, esse estudo do equilíbrio energético da gestante, que fala na aula, é esse acompanhamento que a senhora acabou de falar, dessa que tem nota 10, desse equilíbrio dela. Ah, entendi. Essa era uma pergunta. Também a pele dela é uma pele muito irrigada. A gente vê que a gestante que tem saúde, ela é bem vermelhinha, parece uma maçã. Então, é a gestante que tem ectoplasma positivo de sobra. Já a outra, a gente vê que a pele ela não tem brilho, é um pouquinho ressecada, está entendendo? Como se ela levasse sol o dia inteiro. É diferente da outra. Então, a outra a gente vê muita saúde nele. Toda criança pós-termo, ela tem uma contaminação no timo, doutora Cristina? Olha, a criança pós-termo, na verdade, o espírito inseguro, ele não quer nascer. Só que a natureza já deu alerta, né? Passou dos 9 meses. E ele continua ali. Então, se continuar, a complexidade será muito grande. Ele não pode viver mais nas funções de absorver nutriente e vitamina da mãe. Vão ter que tirar de todo jeito. Mas só que são espíritos inseguros. Vão adoecer com uma facilidade enorme. E alguns até, as parteiras do Nordeste, elas forçavam o parto. De todo jeito, tinha que vir, porque já passou do período de 9 meses e 15 dias, vai para 9 meses e quanto? Vai para 10 meses, não pode. Nasce com descamação periférica, entendeu? A pele dele vai descamando toda. Então, indica que esse período aí, desse espírito, está passando do limite, e ele não quer reencarnar. Ele não quer vir de jeito nenhum. Então, as equipes superiores vão ter que aplicar fluido anestésico nele, colocá-lo dentro do campo magnético da mãe e, infelizmente, quando o corpinho sair do útero, aprisioná-lo ali dentro e esperar ele acordar dentro do corpo. Porque se for por eles, ele não vem, não. Ô, doutora, e tem nações que fazem com que... Eu vi uma nação, que é no norte da Europa, que só faz a mulher parir com 10 meses. Eu achei aquilo tão estranho. E eu conheço uma mulher que pariu com 10 meses. Como é isso, hein? Veja só, o período gestacional de uma mulher tem que ser respeitado. 9 meses e 15 dias, dá para esperar. Mas com 20, a complexidade começa a acontecer. Com 10 meses, então, essa criança ela pode, no futuro, desenvolver várias doenças. A gente não pode mudar a lei da natureza, pessoal, de jeito nenhum. Então, olha, com 8 meses, uma criança, ela reencarnar, a complexidade do sistema nervoso central é muito grande, porque não está formado com 9 meses, com 8 meses. Mas você vê que com 7 meses é interessante. Essa criança nasce não tem nenhum problema. Por quê? Com 8, a gente está entrando agora numa nova fase, como se a construção do sistema nervoso central fosse concluída. Mas se ela for interrompida, essa criança fica sem essas funções neurológicas da mãe. Mas com 7 meses não fica. Veja só como é interessante. Realmente, muito
Interessante esse particular, né? Entendeu? Veja só, com 7 meses não fica. Então, vamos lá. O sistema nervoso central da criança foi concluído aí num período de 8 meses a 9 meses. Então, se eu partir para os 10, pode ter excesso de eletromagnetismo materno em direção ao sistema nervoso da criança. Essa criança vai ter problemas no futuro. Então, por isso que a gestação aí, ela se conclui com 9 meses. Mas se acontecer naturalmente com 7, a reconstituição do sistema nervoso dessa criança vai acontecer fora do útero, sem precisar da mãe. Agora, no meio do caminho, com 8 meses, se essa criança nascer, geralmente tem problemas neurológicos. Impressionante. Obrigada. Ok. Ita, você está com o microfone desativado. Obrigada, Emily. Uma pergunta do Mário. Obrigada, Emily. Ele pergunta: anos atrás, muitos bebês tinham icterícia e precisavam ser levados para a enfermaria. Hoje isso acontece muito menos. Tem uma ligação, havia uma ligação entre icterícia neonatal e dependência de álcool em vidas anteriores? Olha, uma das coisas que as mães têm que tomar muito cuidado, principalmente na Europa, que é um lugar frio, é com o vinho, pessoal. Muito cuidado. Então, por quê? O fígado da mãe é responsável pela distribuição de ectoplasma, e essa distribuição ectoplasmática vai para o fígado também do bebê. Se há uma quantidade de álcool e esse potássio sobe, então, praticamente, essa criança é como se ela estivesse ali também sendo embriagada. Então, os casos de icterícia, eles podem ser de duas naturezas. A natureza atual, a mãe bebe, ou esse espírito em vidas passadas foi um alcoólatra. E esse ectoplasma do fígado dele veio completamente comprometido nessa existência. A gente alerta as mães que estão aqui no Brasil quanto à questão da bebida, porque o fígado dela é a usina que produz o fluido vital para manter a vida daquela criança. Esse fluido vital tem que ter condições necessárias para a formação de músculos, de ossos, entendeu? Formação do sistema nervoso central, de tudo. Então, o que a gente percebe? Que quando aumenta o número de icterícia no país, é porque essas mulheres, no estado gestacional, também beberam muito e contaminou o perispírito periférico do feto, que trouxe todos esses problemas para a pele. Então, quando a gente vai para as questões dos países tropicais, o que é que a gente observa nele, né? Então, a questão dos raios solares e o estado gestacional ajuda muito também o desenvolvimento do sistema nervoso central dessas crianças. É completamente diferente de países que têm inverno prolongado e que essa gestante não recebe o calor do sol, nem raios também que favorecem o estado gestacional. Certo. Obrigada. Alguém, gente? Senão eu me sinto uma mal educada, eu vou fazendo. Eu tenho uma pergunta que fala assim, doutora: nem sempre a criança nasce após o término por medo de afrontar o projeto reencarnatório, mas por insegurança e a falta do amor desses pais, em algum casal que aconteceu, mas no fundo não quer e não consegue amar. É possível que, então, essa gestação chegou onde nascer, a criança não nasce? É possível pela falta de amor dos pais, que ele tenha medo? O pior início do processo reencarnatório é saber que os pais estão colocando em dúvida o nascimento desse filho. Principalmente o homem que muitas vezes é assim: esse filho não é meu, para ele não assumir.
Olha, o Espírito sabe, sim, você é meu pai, você vai ser meu pai. E muitas vezes se nega esse propósito. Então, já começa a rivalidade. Aquele filho rejeita o pai, mas aceita a mãe. Esse seria um dos aspectos. Outro aspecto é, os dois negam o estado gestacional, já é mais complicado. Por quê? A gestação vai trazer despesa, é o que eu escuto aqui. Eu não vou mais me divertir, eu acho isso um absurdo. Porque eu escutei aqui de uma universitária que ela chegou aqui chorando porque estava grávida. Chorando. Por que você está chorando? Estou chorando porque está grávida. Não, tem tanta mulher que chega aqui querendo estar grávida e não está. Agora me explique, por que você está chorando? E minha universidade, como é que fica? Minha liberdade, quem mandou você engravidar? Você não sabia? Respeite esse espírito que está aí. Você não pode trocar ele por suas diversões e universidade. Você está errado. Por isso que você está passando mal. Então, ela passava mal. Por quê? Ela rejeitava ele. Para ela, o mais importante era a universidade dela e a diversão dela. Pessoal, nós estamos lidando com espíritos que Deus determina para ser seu filho. Não é uma coisa tão simples que você não quer. Ora, e por que você procurou? Você não sabia dos riscos? Por que você fez isso? Você tem que aprender a amar seu filho. Se você aprender a amar seu filho, você vai passar bem. Faculdade se vê depois, ele não veio atrasar você. Ele veio apenas porque chegou a hora de vir. E você quer negar esse fato do processo reencarnatório desse espírito. Então, a gente percebe que esse espírito ele já vem com aquela rivalidade de dizer assim, fui rejeitado pelos dois, não vou amar nenhum dos dois. E a maioria se apega com a avó, com o avô, mas com pai e mãe não querem nem saber. A minha última pequenininha. Eu sou bem ignorante com essas coisas de corpo humano, doutora Cristina. Mas, assim, a criança ela é ligada com esse cordão umbilical e se alimenta da placenta, que a mulher, com a alimentação, o sangue leva alimento. E a parte energética, essa criança absorve pelo timo da mãe. É assim? Eu entendi? A parte energética existe duas funções aí. A função do genésico em si, entendeu? É para proteger a placenta, o estado de dilatação no parto, essa coisa toda. A glândula do timo da mãe está ligada ao filho. Significa que toda essa parte energética aí, a grande participação é do timo. Então, se essa mãe tem contaminação de timo por bebida alcoólica, essa criança também está bebendo. Entendeu? Isso é fato, realmente está bebendo. Então, se essa mãe faz uma prece e esse timo recebe essas energias, o espírito está recebendo essas energias aonde ele estiver também, e o feto que está ali. Então, por isso que no estado gestacional, a glândula do timo tem uma importância enorme. O plexo genésico, a importância dele, qual é a importância fundamental do genésico? Dilatação e parto, e sustentação da placenta. Muita paz para todos. E tem essa interligação, quando o plexo, a interligação dos dois. Porque eu assim, por que fala plexo genésico e glândula do timo? Se tem também gástrico, só que não fala em nenhum dos outros órgãos, falam desses dois. Interligar, que se interliga durante a gravidez. O principal aí seria a glândula do timo. Os outros plexos estão trabalhando também, mas a glândula do timo da mãe é quem dá sustentabilidade energética, porque vai do sistema nervoso central, passa pelo frontal, laríngeo, cardíaco e descarrega ali na glândula do timo. Obrigada. Muita paz para todos. Obrigada, doutora. Obrigado a vocês. Que Deus o proteja. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos, Senhor, que a Tua luz caia sobre as nossas irmãs que se encontram nos seus lares, Senhor. Que abençoe e que ilumine todas elas na sua jornada de amor e de compreensão. Que o mentor espiritual da Itália, Senhor, pernoite com todas elas, orientando, Senhor, e guiando para o caminho do bem. Em Teu nome damos por encerrado nosso estudo. Boa noite para todos.